Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado. E hoje vamos falar sobre um livro que tem sido objeto de muitas discussões e controvérsias, As 48 Leis do Poder, escrito por Robert Greene. Esse livro é um guia prático que analisa as dinâmicas do poder com base em exemplos históricos e narrativas ilustrativas. O autor destaca que o poder desempenha um papel onipresente nas relações humanas e defende a importância de compreendê-lo para navegar com sucesso na sociedade. Então, se você quer saber mais sobre como aplicar essas leis em sua vida, fique conosco e vamos começar logo depois da vinheta. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Essa lei enfatiza a importância de evitar chamar atenção para si mesmo e de nunca ofuscar ou superar a autoridade ou inteligência do seu superior. É fundamental para manter uma boa relação com os superiores. Galileu Galilei foi um astrônomo, físico e matemático italiano que defendeu a teoria heliocêntrica e afirmava que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Essa teoria contradizia a visão da Igreja Católica na época, que era a autoridade máxima. Galileu foi acusado de heresia e teve que se retratar publicamente, sob pena de ser torturado e morto. Ele ofuscou o brilho do seu mestre, que era a Igreja, e pagou caro por isso. Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Essa lei sugere que não devemos confiar cegamente em nossos amigos, pois eles podem nos trair. Ao invés disso, devemos aprender a usar nossos inimigos a nosso favor e transformá-los em aliados. Abraham Lincoln foi um presidente americano que soube usar os seus inimigos ao seu favor. Ele nomeou vários de seus rivais políticos para cargos importantes em seu governo, como William Seward, Salmon X. Abraham Lincoln foi um presidente americano que soube usar os seus inimigos ao seu favor. Ele nomeou vários de seus rivais políticos para cargos importantes em seu governo. Ele fez isso para criar uma equipe diversa e competente, que pudesse representar diferentes pontos de vista e interesses. Ele também ganhou o respeito e a lealdade de seus antigos inimigos, que passaram a admirar sua liderança e a sua visão. Já Júlio César foi um general e político romano que confiou demais em seus amigos e pagou caro por isso. Ele formou uma aliança com Pompeu e Crasso, chamado de primeiro triunvirato, para dominar a República Romana. Ele também se tornou amigo de Marco Antônio, um de seus principais generais. No entanto, ele foi traído por ambos. Pompeu se voltou contra ele e iniciou uma guerra civil que terminou com a morte de Pompeu. Marco Antônio se juntou a um grupo de senadores que conspiraram para assassinar César, alegando que ele queria tomar o poder e se tornar um tirano. Lei 3. Esconda suas intenções. Essa lei nos lembra que é importante não revelar nossas verdadeiras intenções, mantendo-as ocultas. Isso nos permite ter uma vantagem sobre os outros e manipulá-los conforme necessário. A exemplo disso, Steve Jobs foi um empresário e inventor americano que fundou a Apple, uma das empresas mais inovadoras e bem-sucedidas do mundo. Ele era conhecido por ser um gênio visionário, mas também por ser um líder autoritário e manipulador. Ele sabia como esconder as suas reais intenções e criar um clima de mistério e expectativa em torno dos seus produtos. Ele usava técnicas de marketing e persuasão para seduzir consumidores e os investidores, criando o que se chamou de efeito realidade distorcida. Maquiavel foi um filósofo e político italiano que escreveu o famoso livro O Príncipe, no qual ensina como o governante deve agir para conquistar e manter o poder. Ele defendia que o príncipe deveria esconder as suas intenções e usar as suas astúcias e a hipocrisia para manipular os seus súditos e os seus inimigos. Ele dizia que os homens devem ser adulados ou destruídos. O que é melhor, ser temido
do que ser amado. Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Essa lei nos aconselha a sermos econômicos nas palavras e a não revelar mais informações do que o necessário. Ao sermos mais misteriosos em nossas comunicações, podemos criar um ar de mistério e aumentar nosso poder de persuasão. A exemplo disso, temos Sócrates. Foi um filósofo grego que usava o método da ironia para questionar e ensinar seus interlocutores. Ele nunca escreveu nada, mas deixou um legado de ideias que influenciaram a cultura ocidental. Ele sabia como dizer menos do que o necessário, fingindo ignorância e fazendo perguntas que levavam os outros a descobrir por si mesmos a própria verdade. Lei 5. Proteja sua reputação a todo custo. A reputação é um ativo importante e pode influenciar a forma como os outros nos veem. Essa lei destaca a importância de cuidar da nossa reputação, evitando qualquer ação que possa manchá-la. A exemplo disso, vamos de novo a Abraham Lincoln. Foi um presidente americano que se destacou por sua reputação de honestidade e integridade. Ele foi apelidado de Honest Abe, ou Abe Honesto, pelos seus contemporâneos, que admiravam a sua sinceridade e o seu caráter. Ele conduziu o país durante a Guerra Civil, defendeu a abolição da escravidão e preservou a União Nacional. Ele é considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Lei 6. Atrai a atenção a todo custo. Essa lei enfatiza a importância de ser notado e chamar a atenção das pessoas, seja através de ações, aparência ou habilidades para obter poder e influência. A exemplo disso, temos Bill Gates, o fundador da Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ele se tornou um dos homens mais ricos e influentes do mundo com sua visão inovadora e empreendedora no campo da informática. Em contra-exemplo, temos Pedro Álvares Cabral, o capitão-mor da frota portuguesa, que avistou a costa do Brasil pela primeira vez em 1500. Ele foi responsável por iniciar a colonização do território brasileiro e estabelecer relações com os povos indígenas. Também temos Martin Luther King, o líder e ativista norte-americano pelo direito das pessoas negras. Ele chamou a atenção do mundo com seus discursos inspiradores e suas manifestações pacíficas contra a discriminação racial. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre leve o crédito. Essa lei mostra a importância de delegar tarefa aos outros, enquanto se mantém à frente e leva o crédito pelo trabalho realizado, aumentando assim a própria influência e autoridade. A exemplo disso, temos Napoleão Bonaparte, o imperador francês e um dos maiores líderes militares da história. Ele liderou a França em várias guerras e conquistou grande parte da Europa. Ele se aproveitou do caos da Revolução Francesa para ascender ao poder e se autoproclamar imperador. Ele também se beneficiou do talento e da lealdade de seus generais e soldados, que o seguiam cegamente. Ele se considerava um gênio e um herói, mas acabou sendo derrotado e exilado. Em contra-exemplo, temos Thomas Edison, o inventor e empresário norte-americano. Ele é acreditado por ter inventado a lâmpada elétrica, o fonógrafo, o cinema e muitas outras inovações. No entanto, ele não trabalhou sozinho, mas contou com a ajuda de vários assistentes e colaboradores, que muitas vezes não recebiam o devido reconhecimento. Ele também se envolveu em disputas judiciais e campanhas de difamação contra seus rivais, como Nikola Tesla. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use iscas se necessário. Essa lei nos ensina a importância de atrair as pessoas para nós, seja através de estratégias de marketing ou oferecendo incentivos. Dessa forma, podemos influenciar e controlar a situação. Um exemplo disso temos a Cleópatra, a rainha do Egito, que usou de sua beleza, inteligência e charme para seduzir os poderosos líderes romanos, Júlio César e Marco Antônio. Ela os atraiu para o seu território onde ela tinha mais vantagens e os fez
se alinharem a ela em troca de favores políticos e amorosos. Mahatma Gandhi, o líder e ativista indiano pela independência da Índia. Ele usou sua filosofia de não violência e resistência pacífica para atrair a atenção e o apoio do mundo. Ele também usou uma isca, fazendo greves de fome e marchas para provocar a reação violenta dos britânicos e expor a sua opressão. Lei 9. Vença através da diplomacia e da astúcia, nunca pela força. Essa lei destaca que a força nem sempre é a melhor maneira de obter poder e influência. Em vez disso, devemos usar a diplomacia e a astúcia para alcançar nossos objetivos, mantendo relacionamentos saudáveis e evitando conflitos desnecessários. A exemplo disso, temos Nelson Mandela, o líder e ativista que lutou contra o apartheid, o regime de segregação racial que separava negros e brancos na África do Sul. Ele passou 27 anos na prisão por sua luta, mas nunca desistiu de seu ideal de uma sociedade livre e igualitária. Ele usou sua influência e carisma para negociar com o governo branco e obter a libertação de todos os presos políticos, além de promover eleições democráticas. Ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994 e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. A outro exemplo disso, mais uma vez, temos Mahatma Gandhi, o líder e ativista indiano que liderou o movimento de independência da Índia contra o domínio britânico. Ele usou filosofia de não violência e resistência pacífica para mobilizar milhões de indianos em protestos e campanhas civis. Ele também usou a sua astúcia para desafiar as leis injustas dos britânicos, como a que proibia os indianos de fabricar o seu próprio sal. Ele foi preso várias vezes, mas nunca recorreu à violência. Ele conseguiu a independência da Índia em 1947 e também recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1948. Lei 10. Evite um confronto direto com seus oponentes. Essa lei nos aconselha a evitar confrontos diretos com nossos oponentes, pois isso pode levar a danos e perdas desnecessárias. Ao invés disso, devemos encontrar maneiras de contornar ou enfraquecer nossos oponentes de forma indireta. A exemplo disso, temos mais uma vez Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid. Também temos Mahatma Gandhi e Abraham Lincoln, que liderou o país durante a Guerra Civil, que opôs os estados do Norte e do Sul sobre questão de escravidão. Ele usou sua diplomacia e habilidade política para manter a união dos estados e evitar uma guerra total. Ele também usou sua astúcia para emitir a Proclamação de Emancipação, que declarou livre todos os escravos dos estados rebeldes. Ele foi assassinado em 1865, mas é considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Lei 11. Saiba o que deseja e vá atrás com determinação. Essa lei enfatiza a importância de ter clareza sobre nossos objetivos e de agir com determinação para alcançá-los. É essencial ter foco e perseverança para obter sucesso. A exemplo disso temos Marie Curie. Foi a primeira mulher da história a ganhar um prêmio Nobel de Física. Ela teve uma infância pobre e teve que mudar-se para a Polônia. Ela desenvolveu os princípios da radioatividade e morreu pelos efeitos negativos da radiação. Também temos J.K. Rowling, que é a autora da famosa série Harry Potter. Ela enfrentou uma depressão e dificuldades financeiras enquanto escrevia seus livros. Ela foi rejeitada por várias editoras antes de conseguir publicar sua obra. Ela se tornou uma das escritoras mais bem-sucedidas e influentes do mundo. Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletiva para manipular os outros. Essa lei sugere que, em certas situações, podemos usar a honestidade e a generosidade seletiva para manipular os outros e obter vantagens estratégicas. No entanto, é importante praticar essa manipulação de forma ética e responsável. A exemplo disso, vemos mais uma vez Cleópatra, que foi a última rainha do Egito Antigo e uma das mulheres mais poderosas da história. Ela usou a honestidade e a generosidade seletiva para seduzir e manipular dois dos maiores líderes romanos, Júlio César e Marco Antônio, que ofereceu-lhe riquezas, presentes e favores políticos. Ao mesmo tempo que demonstrava sua inteligência
cultural e o seu charme, ela conseguiu expandir o seu reino e proteger o Egito da invasão romana, até ser derrotada por Otaviano. Lei 13. Quando pechinchar, faça parecer que estão vencendo. A exemplo disso, temos Marco Polo. Foi um famoso viajante e comerciante italiano que explorou a Ásia no século XVIII. Ele usou a pechincha para obter produtos valiosos como seda, especiarias e pedras preciosas, por preços muito baixos. Ele fazia com que os vendedores se sentissem vitoriosos, elogiando a qualidade dos produtos, mostrando interesse e admiração pela cultura local e oferecendo presentes ou favores em troca. Ele conseguiu acumular uma grande fortuna e se tornou um dos homens mais ricos da Europa. Em contrapartida, também temos Steve Jobs, foi um dos fundadores e CEO da Apple, uma das empresas mais inovadoras e influentes do mundo. Ele usou a pechincha para negociar com os fornecedores e parceiros e clientes, fazendo com que eles se sentissem vitoriosos, oferecendo-lhes produtos exclusivos, de alta qualidade e com design diferenciado. Ele conseguiu criar uma marca forte, fiel e lucrativa, que revolucionou a indústria da tecnologia. Lei 14. Aprenda com os erros dos outros, nunca cometa os mesmos erros. Essa lei destaca a importância de aprender com os erros dos outros, evitando repetir os mesmos erros. Ao observar as experiências de outras pessoas, podemos adquirir conhecimento valioso e evitar armadilhas e obstáculos. A exemplo disso, temos Albert Einstein, foi um dos maiores cientistas da história. Ele desenvolveu a teoria da relatividade, que revolucionou a física e a cosmologia. Ele aprendeu com os erros dos outros cientistas que não conseguiam explicar certos fenômenos com as leis da física. Ele questionou as teorias existentes e propôs novas ideias, baseadas em observações e experimentos. Ele conseguiu descrever o universo de uma forma mais precisa e completa. Um outro exemplo temos Bill Gates, que é um dos fundadores e CEO da Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ele criou um sistema operacional chamado Windows, que domina o mercado de computadores pessoais. Ele aprendeu com os erros dos outros empresários que não perceberam o potencial do software e se concentraram no hardware. Ele se antecipou às tendências do mercado e investiu em inovações e qualidade. Ele conseguiu criar um império tecnológico e se tornar um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Lei 15. Pareça sempre maior do que realmente é. Essa lei nos aconselha a projetar uma imagem de grandeza e importância, mesmo que não tenhamos recursos ou poder significativos. Ao parecer maiores do que somos, podemos atrair a atenção e o respeito dos outros, aumentando assim a nossa influência. A exemplo disso, temos Alexandre o Grande, que foi um rei da Macedônia, que conquistou grande parte do mundo antigo, desde a Grécia até a Índia. Ele parecia maior do que realmente era, usando a sua habilidade militar, a sua cultura e a sua propaganda para se apresentar como um líder invencível, sábio e divino. Ele inspirou admiração e lealdade nos seus soldados e aliados, e temor e respeito aos seus inimigos. Temos também Catarina a Grande, que foi uma imperatriz russa que expandiu o seu império e promoveu reformas políticas, econômicas e culturais. Ela parecia maior do que realmente era, usando seu carisma e sua inteligência com sua diplomacia para se mostrar como uma governante iluminada. Ela atraiu o apoio da nobreza, do clero e dos intelectuais e consolidou seu poder e sua influência na Europa. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a admiração. Essa lei destaca a importância de se ausentar em determinados momentos para aumentar o respeito e a admiração dos outros. Ao criar um senso de escassez, podemos fazer com que nossa presença seja valorizada e desejada. A exemplo disso, temos Júlio César. O famoso general e político romano usou a ausência para fortalecer sua posição em Roma e passou vários anos lutando nas guerras gálicas, conquistando novas terras e riquezas para o Império Romano. Enquanto isso, ele enviava cartas e relatórios para o Senado e para o povo romano,
contando seus feitos e vitórias. E isso criou uma imagem de um líder heróico e carismático, que despertou a admiração e o apoio de muitos romanos. Quando ele voltou a Roma, ele tinha um grande exército leal e uma enorme popularidade, que lhe permitiu desafiar seus rivais políticos e se tornar o ditador da República Romana. Lei 17. Mantenha as outras pessoas dependentes de você. Essa lei nos mostra a importância de manter as pessoas dependentes de nós, seja através de habilidades únicas, recursos escassos ou relacionamentos estratégicos. Ao fazer isso, podemos exercer poder e influência sobre elas. A exemplo disso, temos Luísa Helena Trajano, a famosa empresária brasileira e a presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, a famosa Magalu, uma das maiores redes varejistas do país. Ela transformou a empresa em um império do comércio eletrônico, oferecendo produtos e serviços exclusivos, como a Magalu Pay, o Magalu Entregas e o Magalu Shopping. Ela também criou uma cultura organizacional que valoriza a diversidade, a inovação e a satisfação dos clientes e dos funcionários. Com isso, ela conseguiu manter as outras pessoas dependentes de sua visão, de sua liderança e de sua marca. Em contra-exemplos, temos Nicolau Maquiavel, famoso filósofo e político italiano, é o autor de O Príncipe, um dos livros mais influentes sobre o poder e a política. Nele, ele ensina como um governante deve agir para manter o seu domínio e a sua autoridade. Uma de suas recomendações é fazer com que os seus súditos dependam do príncipe para sua segurança, para sua prosperidade e para sua lealdade. Ele também aconselha a usar a astúcia, a dissimulação e a força para eliminar os inimigos, para conquistar novos territórios e para controlar os aliados. Lei 18. Não revele suas intenções até o momento certo. Essa lei nos lembra que é importante não revelar nossas verdadeiras intenções até o momento certo. Ao manter nossas intenções ocultas, podemos evitar oposição e manipular os outros de acordo com nossos interesses. Em contra-exemplo, temos Jânio Quadros, o famoso político brasileiro que foi eleito presidente da República em 1960. Com uma campanha populista e moralista, ele prometia varrer a corrupção e o comunismo do país, usando uma vassoura como símbolo. No entanto, após 7 meses de governo, ele renunciou ao cargo, alegando que forças terríveis o impediam de governar. Muitos acreditam que ele planejava um golpe de Estado, esperando que o Congresso e o povo rejeitassem sua renúncia e lhe dessem mais poderes. Mas seu plano fracassou, pois sua renúncia foi aceita e ele perdeu o apoio popular. Em outro exemplo, temos Sun Tzu, o famoso general e filósofo chinês, que é o autor do livro A Arte da Guerra, um dos livros mais influentes sobre estratégia militar e política. Nele, ele ensina como um líder deve agir para vencer seus inimigos, usando a inteligência, a astúcia e a enganação. Uma de suas máximas é: toda guerra é baseada na dissimulação. Ele aconselha a ocultar as próprias intenções, a fingir fraqueza, a criar distrações e aproveitar as oportunidades. Lei 19. Saiba quem são seus inimigos e jogue-os um contra os outros. Essa lei destaca a importância de saber quem são nossos inimigos e aproveitar as rivalidades existentes entre eles. Ao jogá-los um contra os outros, podemos enfraquecê-los e obter vantagens estratégicas. A exemplo disso, temos mais uma vez Júlio César, o famoso general e político romano que usou a estratégia de dividir para conquistar em suas campanhas militares. Ele explorou as rivalidades entre as tribos gaulesas que viviam na atual França e as convenceu a se aliar a ele contra seus inimigos comuns. Assim, ele conseguiu conquistar toda a Gália e derrotar os exércitos de Pompeu, seu principal rival em Roma. Também temos Napoleão Bonaparte, o famoso imperador francês. Foi um mestre da diplomacia e da guerra. Ele usou sua habilidade para manipular seus inimigos e aliados, fazendo-os se enfrentar entre si.
ele também aproveitou as divisões internas dos países que invadiu, apoiando os grupos que lhe eram favoráveis e reprimindo o que lhe era contrário. Assim, ele conseguiu expandir o seu império por quase toda a Europa. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Essa lei nos aconselha a evitar compromissos permanentes com outras pessoas. Por isso, pode limitar nossa liberdade e flexibilidade. Ao permanecer livre de compromissos, podemos adaptar-nos às circunstâncias e agir de acordo com nossos interesses. A exemplo disso, temos Catarina a Grande, a famosa imperatriz russa, que foi uma das maiores governantes. Ela chegou ao poder através de um golpe de Estado contra o seu marido, o czar Pedro III, que era impopular e incompetente. Ela então se livrou de qualquer oposição interna, eliminando seus rivais e seus amantes. Ela também se envolveu em várias guerras e alianças com outras potências europeias, como a Prússia, a Áustria e a França, sempre buscando o melhor interesse da Rússia e mudando de lado quando necessário. Em contrapartida, temos Winston Churchill. O famoso primeiro-ministro britânico foi um dos líderes mais influentes da Segunda Guerra Mundial. Ele se destacou por sua habilidade política e diplomática, bem como por sua oratória e sua coragem. Ele foi capaz de formar uma coalizão de partidos para governar o Reino Unido durante a guerra, sem se comprometer com nenhuma ideologia ou agenda específica. Ele também foi capaz de negociar com os Estados Unidos e a União Soviética, apesar das diferenças ideológicas e estratégicas, para formar uma aliança contra a Alemanha de Hitler. Lei 21. Jogue com a vontade das pessoas. Essa lei destaca a importância de manipular a vontade das pessoas para alcançar nossos objetivos. Ao conhecer os desejos e motivações das pessoas, podemos influenciá-las e direcionar suas ações de acordo com nossos interesses. A exemplo disso, temos Juan Domingo Perón, presidente da Argentina entre 1946 e 1955, e novamente entre 1973 e 1974, Perón usou sua influência sobre os sindicatos e os trabalhadores para se eleger e promoveu uma política de justiça social, industrialização e independência econômica. Perón também contou com o carisma e a popularidade de sua esposa, Eva Perón, que se tornou um ícone do peronismo. Perón foi destituído do poder em 1955 por meio de um golpe militar. Também temos Getúlio Vargas, presidente do Brasil em 1930 e 1945, e novamente em 51 e 54. Vargas chegou ao poder após liderar uma revolução contra a República Velha e implantou um regime autoritário chamado Estado Novo, que reprimiu a oposição e a imprensa. Vargas também implementou reformas sociais e trabalhistas, criou a Petrobras e o BNDES e se aproximou dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Vargas se suicidou em 1954 após uma crise política e militar. Lei 22. Use a força quando necessário, mas evite despertar o ódio e o ressentimento. Essa lei nos ensina a importância de usar a força quando necessário, mas com cuidado para evitar despertar o ódio e o ressentimento. Ao usar a força com sabedoria, podemos alcançar nossos objetivos sem criar inimizades duradouras. A exemplo disso, temos Débora, uma mulher notável na Bíblia, que foi levantada por Deus como profetisa, juíza e líder de guerra. Débora convocou o povo de Israel para lutar contra os opressores cananeus que os dominavam há 20 anos. Ela liderou um exército de 10.000 homens, junto com Baraque, e derrubou o inimigo com a ajuda divina. Débora usou a força quando necessário, mas também evitou despertar ódio e ressentimento, pois após a vitória, ela cantou um hino de louvor a Deus e de reconhecimento aos que lutavam com ela. Ela também promoveu a paz e a justiça entre as tribos de Israel durante 40 anos que governou. Débora foi uma mulher sábia, corajosa e fiel a Deus. Você pode ler mais sobre ela no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Lei 23. Concentre-se em suas ações.
não em palavras vazias. Essa lei nos lembra que as ações falam mais alto do que as palavras. Em vez de se preocupar com discursos vazios, devemos nos concentrar em agir de acordo com nossas intenções e alcançar resultados concretos. A exemplo disso, temos Martin Luther King, um líder religioso e ativista que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Martin Luther King não se contentou em pregar sobre os seus sonhos de igualdade, fraternidade e paz, mas os realizou por meio de protestos, discursos, boicotes e marchas. King mobilizou milhares de pessoas a se oporem ao racismo, à segregação e à violência, e a reivindicarem seus direitos civis e políticos. King também recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964 pelo seu trabalho em prol da justiça social. King foi um homem de ação, de amor e de esperança. Você pode ler mais sobre ele no seu livro de sermões, Força para Amar. Lei 24. Mantenha-se imprevisível. Essa lei destaca a importância de ser imprevisível em nossas ações e comportamentos. Ao manter os outros em dúvida e sem saber o que esperar, podemos exercer poder e controle sobre eles. A exemplo disso, temos Salvador Dalí, um artista plástico e escritor que foi um dos expoentes do movimento surrealista. Dalí era conhecido por sua obra extravagante e original que desafiava as convenções e as expectativas do público. Dalí também era imprevisível em sua personalidade, adotando um comportamento excêntrico e provocador, que lhe rendeu fama e controvérsia. Dalí foi um homem de criatividade, de humor e de paradoxo. Você pode ler mais sobre ele no livro de memórias A Vida Secreta de Salvador Dalí. Lei 25. Cultive uma imagem de misterioso e impenetrável. Essa lei sugere que devemos cultivar uma imagem de mistério e impenetrabilidade. Ao fazer isso, podemos atrair a curiosidade e o interesse dos outros, aumentando assim nossa influência e poder. A exemplo disso, temos Leonardo da Vinci, um artista, cientista e inventor que foi um dos maiores gênios da humanidade. Da Vinci era conhecido por sua obra multifacetada e original, que abrangia desde a pintura e a escultura até a engenharia. Da Vinci também era famoso por seus códigos secretos, seus manuscritos indecifráveis e suas invenções visionárias, que despertavam a admiração e a curiosidade de seus contemporâneos e das gerações futuras. Da Vinci foi um homem de mistério, de criatividade e de sabedoria. Contra-exemplo, também temos Joana d'Arc, uma heroína e santa francesa que liderou o exército francês contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc era uma jovem camponesa que afirmava ter recebido visões e mensagens de Deus que a instruíam a libertar a França do domínio inglês. Joana d'Arc impressionou o rei Carlos VII com sua fé e sua coragem e comandou as tropas francesas em várias batalhas decisivas. Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e queimada na fogueira. Acusada de heresia e feitiçaria, Joana d'Arc foi uma mulher de mistério, de bravura e de santidade. Lei 26. Seja audacioso, mas cuidado com a imprudência. Essa lei nos aconselha a sermos audaciosos em nossas ações, mas com cuidado para evitar a imprudência. Ao assumir riscos calculados, podemos criar oportunidades e alcançar resultados extraordinários. Em exemplo disso, temos a invenção da bomba atômica. Foi uma demonstração de audácia científica e tecnológica que mudou o curso da história do século XX. Ela permitiu encerrar a Segunda Guerra Mundial com a rendição do Japão após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. No entanto, ela também representou uma imprudência, pois abriu a possibilidade de uma guerra nuclear, que poderia destruir a humanidade e o planeta. Além disso, ela causou sofrimento e morte para milhares de civis inocentes. Um outro exemplo, temos as conquistas militares de Napoleão Bonaparte. Foram fruto de sua audácia e genialidade estratégica, que lhe permitiram dominar grande parte da Europa no início do século XIX. Ele modernizou as leis, as instituições e a administração dos territórios que ocupou, difundindo os ideais da Revolução Francesa, porém sua imprudência o levou a enfrentar guerras desgastantes e derrotas humilhantes, como a invasão da Rússia e a Batalha de Waterloo, que acabaram com seu império. Lei 27.
Planeje todas as etapas do seu caminho. Essa lei destaca a importância de planejar cuidadosamente todas as etapas do nosso caminho para alcançar nossos objetivos. Ao ter um plano claro e detalhado, podemos tomar decisões informadas e maximizar nossa eficácia. A exemplo disso, temos o Plano Marshall. Foi um programa de ajuda econômica oferecida pelos Estados Unidos aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial, entre 1948 e 1952. O plano tinha como objetivos reconstruir a infraestrutura, reativar a produção, restaurar a confiança e evitar a expansão do comunismo na Europa. O Plano Marshall foi um exemplo de planejamento estratégico e cooperativo que contribuiu para a recuperação e a integração da Europa Ocidental. Um outro exemplo disso temos o New Deal. Foi um conjunto de programas e reformas implementados pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, entre 1933 e 1939, para combater os efeitos da Grande Depressão. O plano envolvia ações nas áreas de alívio, recuperação e reforma, visando estimular a economia, gerar empregos, regular o sistema financeiro e garantir o bem-estar social. O New Deal foi um exemplo de planejamento audacioso e inovador, que ajudou a superar a crise e a modernizar os Estados Unidos. Lei 28. Seja cauteloso com quem confia. Essa lei nos lembra da importância de sermos cautelosos ao confiar em outras pessoas. Nem todo mundo tem boas intenções e confiar cegamente pode levar a decepções e traições. A exemplo disso, temos mais uma vez Júlio César, que foi um dos maiores líderes romanos antigos. Ele reformou o governo e se tornou ditador perpétuo. No entanto, ele confiou demais em seus aliados e amigos, que conspiraram contra ele e o assassinaram dentro do Senado, em 15 de março de 44 a.C. Entre os conspiradores estava seu sobrinho e protegido Bruto, que o apunhalou no peito, dizendo: "Até tu, Brutus." A morte de César provocou uma guerra civil e o fim da República Romana. A outro exemplo temos Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos e que liderou o país durante a Guerra Civil e aboliu a escravidão. Ele era um homem de princípios e de confiança nas pessoas, que buscava a reconciliação e a paz entre o Norte e o Sul. No entanto, ele foi vítima de um atentado planejado por um grupo de simpatizantes confederados, que queriam vingar a derrota do Sul. Em 14 de abril de 1865, ele foi baleado na cabeça por John Wilkes Booth, um ator e fanático político, enquanto assistia a uma peça de teatro Ford, em Washington. Ele morreu no dia seguinte, sem ver a união do país que tanto defendeu. Lei 29. Crie um senso de urgência e desespero. Essa lei nos ensina a importância de criar um senso de urgência e desespero nas pessoas para obter sua atenção e cooperação. Ao gerar um senso de necessidade, podemos influenciar as ações e decisões dos outros. A exemplo disso, temos a Revolução Francesa, de 1789. Foi um movimento que derrubou a monarquia absolutista e estabeleceu os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Os revolucionários criaram um senso de urgência e desespero na população, que sofria com a fome, a miséria e opressão, e os privilégios da nobreza e do clero. Eles usaram slogans como "Viva a Nação" e "Abaixo o tirano", para incitar o povo a se rebelar contra o rei e a tomar o poder. Um outro exemplo disso, temos também a Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito que envolveu quase todos os países do mundo entre 1939 a 1945 e que causou milhões de mortes e destruições. Os líderes dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, criaram um senso de urgência e desespero em seus povos, que eram manipulados por ideologias racistas, nacionalistas e expansionistas. Eles usaram o discurso como "lutem pela pátria" e "vencer ou morrer" para convencer seus soldados e civis a se sacrificarem pela guerra. Lei 30. Faça com que os seus feitos pareçam fáceis. Essa lei ensina a importância de fazer com que nossas realizações pareçam fáceis e naturais, para que os outros se impressionem com nossa habilidade e eficiência. A exemplo disso, temos o Pelé, que foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, que encantou o mundo com sua habilidade e sua velocidade, assim como sua criatividade e sua alegria.
Ele marcou mais de 1.200 gols em sua carreira, sendo o único jogador a conquistar 3 Copas do Mundo. Ele fazia coisas que pareciam impossíveis com a bola nos pés, como driblar vários adversários, chutar de longa distância, fazer gols de bicicleta e de cabeça. Ele jogava com uma facilidade e uma naturalidade que o fizeram ser chamados de o rei do futebol. Lei 31. Controle as opções. Obtenha outras pessoas a jogarem com as cartas que você distribui. Essa lei destaca a importância de ter controle sobre as opções disponíveis para os outros, manipulando as circunstâncias para garantir que eles sigam seus interesses e objetivos. Um outro exemplo de controle de opção foi a política de isolamento, adotada pelo Japão durante o período Edo, entre os séculos 17 e 18. Nesse período, o Japão fechou todas as suas fronteiras para o comércio e a influência estrangeira, permitindo apenas o contato com a China e a Holanda, em um porto específico. Essa medida visava preservar a cultura e a soberania japonesa, evitando as ameaças coloniais e religiosas que vinham da Europa. O Japão controlou as opções dos estrangeiros, restringindo seu acesso e sua interferência em seu território. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Essa lei sugere que devemos despertar a imaginação das pessoas, apresentando ideias ou possibilidades que as inspirem e as levem a acreditar em algo maior do que elas mesmas. A exemplo disso, temos a mitologia grega. Os gregos antigos criaram um conjunto de histórias fantásticas sobre deuses, heróis, monstros e aventuras, que serviam para explicar a origem do mundo, os fenômenos naturais, os valores morais e as tradições culturais. Essas histórias eram transmitidas oralmente, por meio de poemas, teatro, música e arte. A mitologia grega inspirou muitas obras literárias, artísticas e filosóficas ao longo da história, além de influenciar a religião, a ciência e a política. Um outro exemplo temos a Divina Comédia. Essa é uma obra-prima da literatura italiana, escrita por Dante Alighieri no século XIV. O poema narra a jornada do próprio autor pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, guiado por Virgílio e Beatriz, respectivamente. A obra é uma alegoria da condição humana, que explora temas como o pecado, a redenção, o amor, a justiça e a fé. A obra é repleta de referências históricas, culturais, religiosas e filosóficas e apresenta uma visão fantástica do além-vida, que impressiona pela riqueza de detalhes e pela imaginação criativa. Lei 33. Descubra os talentos dos outros. Essa lei destaca a importância de identificar os talentos e habilidades das pessoas ao nosso redor, para que possamos aproveitá-los de maneira estratégica e beneficiar a nós mesmos. A exemplo disso, temos Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores da história e que expandiu seu império da Grécia à Índia. Ele tinha o talento de liderar, motivar e inspirar seus soldados, além de ser um grande estrategista militar. Ele também soube aproveitar os talentos dos povos que conquistou, incorporando suas culturas, costumes e conhecimentos ao seu império. Ele contratou cientistas, filósofos, artistas e engenheiros de diversas origens para trabalhar em seus projetos e melhorar sua administração. Lei 34. Seja como uma águia. Essa lei nos lembra a importância de ter uma visão ampla e uma perspectiva de longo prazo, assim como uma águia que sobrevoa o cenário para enxergar além dos detalhes triviais. A exemplo disso temos Isaac Newton. Esse foi um dos maiores cientistas e matemáticos da história, que formulou as leis da mecânica, da gravitação e da ótica, além de inventar o cálculo diferencial e integral. Ele tinha visão de águia, pois conseguia enxergar os princípios que regiam os fenômenos naturais, usando sua lógica, sua criatividade e sua curiosidade. Ele também era capaz de integrar diferentes áreas do conhecimento, como a física, a matemática, a astronomia e a teologia. Ele foi um dos fundadores da ciência moderna. Lei 35. Domine a arte da dissimulação. Essa lei ensina a importância de saber dissimular e esconder nossas verdadeiras intenções, de forma a não revelar informações que possam ser usadas contra nós. A exemplo disso, temos o cavalo de Troia. Quem não conhece essa história? Essa foi uma das estratagemas usadas pelos gregos para invadir a cidade de Troia durante a Guerra de Troia. Os gregos fingiram desistir da guerra e deixaram um enorme cavalo de madeira na praia.
como um presente para os troianos. Os troianos, pensando que o cavalo era um símbolo de paz, levaram-no para dentro da cidade. No entanto, o cavalo estava cheio de soldados gregos escondidos, que saíram da noite e abriram os portões da cidade para o resto do exército grego. Os gregos, então, saquearam e destruíram Troia. Eles dominaram a arte da dissimulação, pois conseguiram enganar os troianos com um falso presente, que na verdade era uma armadilha. Um outro exemplo também temos a carta Macunaíma. Esse foi um trecho da obra Macunaíma, do escritor modernista Mário de Andrade, que apresenta um herói selvagem brasileiro que se transforma inúmeras vezes. No capítulo 9 de Macunaíma, escreve uma carta para o seu povo, pedindo dinheiro para custear sua permanência na cidade de São Paulo. Na carta, Macunaíma perde sua noção de Silvio e Cola e usa uma linguagem pretensamente culta, incorporando um falso letrado. Ele domina a arte da dissimulação, pois usa uma linguagem cheia de erros e incongruências para tentar impressionar e manipular seu povo, que na verdade ele despreza. Lei 36. Despreze o que você não pode ter. Essa lei nos instrui a menosprezar ou demonstrar indiferença em relação às coisas que não podemos obter, para que não pareçamos desesperados ou vulneráveis aos outros. A exemplo disso, na Segunda Guerra Mundial, temos Hitler, que desprezou os judeus e outras minorias, alegando que eles eram inferiores e culpados pelos problemas da Alemanha. Ele usou o discurso de ódio e a propaganda para incitar o ódio e a violência contra esses grupos, e tentou eliminá-los através do Holocausto. Ele fez isso para esconder sua própria insegurança para ganhar o apoio de seus seguidores, que acreditavam na sua ideologia racista e autoritária. Na história dos direitos humanos, muitas pessoas com deficiência foram desprezadas e excluídas pela sociedade, que as considerava incapazes ou anormais. Elas foram submetidas a violações de direitos humanos, como abusos, discriminação, tortura e escravidão. Essas atitudes refletiam o preconceito e a ignorância das pessoas que não aceitavam ou respeitavam as diferenças e as necessidades das pessoas com deficiência. Lei 37. Crie espetáculos impressionantes. Use imagens, símbolos e gestos dramáticos para criar uma aura de poder em torno de você. As pessoas são atraídas pelo que é espetacular e misterioso e tendem a ignorar o que é comum e simples. A exemplo disso, na Roma antiga, os imperadores organizavam espetáculos grandiosos e sanguinários no Coliseu, onde gladiadores, animais selvagens e criminosos lutavam até a morte. Esses eventos serviam para entreter e impressionar o povo e para demonstrar o poder e autoridade do imperador. É o famoso pão e circo. Na Revolução Francesa, os revolucionários usavam a guilhotina como um símbolo de terror e justiça e executavam publicamente os inimigos da Revolução. Esses atos serviam para intimidar e silenciar os opositores e para inspirar e mobilizar os apoiadores. Na era moderna, muitos líderes políticos, religiosos e artísticos usam discursos, gestos, roupas, músicas e outros elementos para criar uma imagem carismática e influente. Por exemplo, Martin Luther King usou seu famoso discurso I Have a Dream para transmitir sua visão de igualdade e justiça, para motivar e emocionar milhões de pessoas. Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se você expressar opiniões muito diferentes ou contrárias da maioria, você corre o risco de ser isolado ou atacado. É melhor disfarçar suas verdadeiras intenções e adaptar-se aos costumes e expectativas dos outros, enquanto planeja secretamente seus movimentos. Na Idade Média, muitos cientistas, filósofos e artistas tiveram que esconder ou disfarçar suas ideias e descobertas, que eram consideradas heréticas ou perigosas pela Igreja Católica. Eles tiveram que se comportar como os outros, seguindo os dogmas e as regras impostas pela religião, enquanto planejavam secretamente seus estudos e experimentos. Um exemplo famoso é o do Galileu Galilei, que foi obrigado a renegar sua teoria heliocêntrica, que afirmava que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus e outros perseguidos pelo regime tiveram que se disfarçar ou se esconder para sobreviver. Eles tiveram que se comportar como os outros, fingindo ser alemães
ou cristãos, enquanto planejavam secretamente sua fuga ou resistência. Um exemplo famoso é o de Anne Frank, que se escondeu em um anexo secreto com a sua família e escreveu um diário que se tornou um dos livros mais lidos do mundo. Lei 39. Revolte-se no momento certo. Não aceite passivelmente as situações que limitam seu poder ou oprimem sua vontade. Saiba quando e como se rebelar contra as autoridades, as regras ou as circunstâncias que o impedem de alcançar seus objetivos, mas faça isso com cuidado e estratégia, para não provocar uma reação desproporcional. A exemplo disso, temos a revolta da Chibata em 1910. Os marinheiros da Marinha do Brasil se revoltaram contra os castigos físicos que sofriam, e especialmente a chibata, um chicote de couro que lhes causava ferimentos e humilhações. Eles tomaram o controle de 4 navios de guerra e exigiram o fim da chibata, o aumento dos salários e a anistia dos revoltosos. Eles conseguiram negociar com o governo e obter suas reivindicações sem provocar uma guerra civil ou uma intervenção estrangeira. Um outro exemplo é a queda do Muro de Berlim em 1989. Milhares de alemães orientais se manifestaram pacificamente nas ruas de Berlim, exigindo liberdade e democracia. Eles aproveitaram a crise política e econômica da Alemanha Oriental e a abertura política da União Soviética para pressionar o governo comunista. Eles conseguiram derrubar o Muro de Berlim, que dividia a cidade em 2 partes, e abrir fronteiras entre as 2 Alemanhas, que se unificaram no dia seguinte. Lei 40. Despreze o que não pode ter. Ignorar é a melhor vingança. Não se deixe abalar ou frustrar pelo que está fora do seu alcance ou controle. Ao invés de se lamentar ou se ressentir, ignore o que não pode ter e concentre-se no que pode. Assim você evita desperdiçar energia e tempo e ainda demonstra superioridade e confiança. A exemplo disso, temos na Guerra dos 100 Anos, o rei inglês Eduardo III desprezou o que não podia ter, o trono da França. Ele se concentrou no que podia, conquistar territórios e riquezas na França. Ele usou sua superioridade militar e naval para derrotar os franceses em várias batalhas, como Crécy e Poitiers, e capturar o rei francês João II. Ele ignorou as tentativas dos franceses de negociar a paz e manteve sua posição de rei na França, mesmo que isso fosse apenas simbólico. Na Revolução Americana, os colonos americanos desprezaram o que não podiam ter, a representação política na Grã-Bretanha. Eles se concentraram no que podiam, a independência das 13 colônias. Eles usaram sua determinação e resistência para enfrentar o poderoso exército britânico e contaram com a ajuda de aliados como a França e a Espanha. Eles ignoraram as propostas dos britânicos de conceder mais autonomia às colônias e declararam sua separação da Grã-Bretanha, formando os Estados Unidos da América. Lei 41. Não entre na toca do coelho. Não se envolva em questões ou conflitos que não têm fim ou solução. Evite se perder em detalhes irrelevantes, argumentos sem sentidos ou problemas insolúveis. Mantenha uma visão geral da situação e foque no que é essencial e pragmático. A exemplo disso, temos a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos entraram em um conflito que durou quase 20 anos, custou milhares de vidas e recursos e não conseguiu impedir a vitória dos comunistas no Vietnã. Muitos historiadores consideram que essa guerra foi um erro estratégico e um fracasso político e militar para os americanos. Na Inquisição, a Igreja Católica perseguiu, torturou e matou milhares de pessoas acusadas de heresia, bruxaria ou outras práticas consideradas contrárias à fé cristã. Essa instituição gerou medo, ódio, violência e não conseguiu eliminar as divergências religiosas ou fortalecer a autoridade papal. Muitos estudiosos consideram que essa foi uma época de obscurantismo e intolerância na época da história da humanidade. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não tente combater todos os seus inimigos ou adversários ao mesmo tempo. Identifique quem é o líder, o mentor ou a fonte de influência deles.
e ataque-os diretamente. Ao eliminar a cabeça, você desestabiliza e desmoraliza o resto do grupo. A exemplo disso, temos a morte de Osama Bin Laden, que era um líder da Al-Qaeda, uma organização terrorista islâmica que foi responsável por vários ataques terroristas contra os Estados Unidos e outros países, como o atentado do 11 de setembro de 2001. Ele era considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos e foi perseguido por vários anos. Em 2 de maio de 2011, ele foi localizado e morto por uma operação especial dos Estados Unidos no Paquistão. Sua morte foi vista como um golpe fatal na Al-Qaeda, que perdeu seu líder carismático e sua principal fonte de inspiração. Um outro exemplo, temos Che Guevara, que foi um revolucionário comunista argentino que participou da Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro e depois tentou espalhar a revolução por outros países da América Latina. Ele liderou uma guerrilha na Bolívia, mas foi capturado pelo exército boliviano com a ajuda da CIA, em 8 de outubro de 1967. Foi executado no dia seguinte, sem julgamento. Sua morte foi anunciada como um triunfo contra o comunismo e um desestímulo para os movimentos revolucionários da região. Lei 43. Conquiste corações e mentes. Não basta impor o seu poder pela força ou pelo medo. Você precisa conquistar o apoio e a admiração das pessoas que o cercam, fazendo com que eles se identifiquem com você e seus ideais. Use a persuasão, a sedução, a generosidade e o carisma para ganhar a confiança e a lealdade dos outros. A exemplo disso, temos Jesus de Nazaré, o carpinteiro nascido na província romana da Judéia, que se tornou um líder religioso. Ele pregava uma mensagem de amor, perdão e salvação, e realizava milagres e curas. Ele conquistou a devoção e a fidelidade dos seus discípulos, que o reconheciam como Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Ele é a figura central do cristianismo. Lei 44. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Use a tática do espelho para confundir e irritar os seus oponentes. Imite os seus gestos, as suas palavras, as suas ações, de forma a refletir o seu comportamento e a sua personalidade. Assim você o faz sentir que estão lidando com alguém igual a eles, e os leva a cometer erros ou a perder a paciência. É exemplo disso, na Guerra Fria, o conflito político, econômico e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou de 1947 a 1991, ambos os países se espelharam um ao outro, competindo pela influência global, desenvolvendo armas nucleares, apoiando movimentos revolucionários, espionando e sabotando um ao outro. O efeito espelho aumentou a tensão e o medo de uma guerra nuclear, mas também impediu um confronto direto entre as duas superpotências. Também temos um exemplo na arte pop, um movimento artístico que surgiu na década de 1950, que utilizava imagens e símbolos da cultura popular, como anúncios, quadrinhos, celebridades, etc. Os artistas pop se espelharam na sociedade de consumo, criticando ou ironizando seu excesso, superficialidade e alienação. Um exemplo é a obra de Andy Warhol, que produzia em série imagens de produtos ou de ícones da fama, como Marilyn Monroe e Elvis Presley. Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude demais. As pessoas têm medo e resistência à mudança, mas também se cansam e se entediam com a rotina. Você deve encontrar um equilíbrio entre a inovação e a tradição, entre o novo e o velho. Proponha mudanças que pareçam necessárias e benéficas, mas não altere radicalmente o que já está estabelecido e que funciona. A exemplo disso, temos a Revolução Industrial, o conjunto de transformações econômicas, sociais e tecnológicas que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos entre o século XVIII e XIX. A Revolução Industrial foi marcada pelo surgimento de novas fontes de energia, como o carvão e o vapor, de novas máquinas e meios de transporte, como o trem e o barco a vapor, de novas formas de produção, como a manufatura e a fábrica, e de novas relações de trabalho, como o assalariado e o sindicalismo. A Revolução Industrial acelerou o crescimento econômico e desenvolvimento científico, mas também causou problemas sociais e ambientais, como a poluição, a pobreza e a exploração, as desigualdades. A Revolução Americana, o processo histórico que levou à independência das 13 colônias britânicas na América do Norte, entre 1975 e 1783, os colonos se rebelaram contra as políticas abusivas e arbitrárias da coroa britânica, que cobrava impostos e restringia direitos. Eles procuravam
proclamaram a Declaração de Independência em 1776, baseada nos princípios iluministas de liberdade, igualdade e democracia. Eles também criaram a Constituição dos Estados Unidos em 1787, que estabeleceu um sistema federalista, republicano e representativo. A Revolução Americana mudou o cenário político e social na América, mas preservou alguns aspectos da cultura e da legislação britânica. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Não tente parecer perfeito demais, pois isso pode gerar inveja, suspeita e hostilidade. Admita suas falhas, seus erros, suas fraquezas, de forma a parecer mais humano e acessível. Faça com que as pessoas se sintam superiores a você em algum aspecto, e eles irão gostar mais de você. Exemplo disso, voltamos lá para o Steve Jobs, cofundador da Apple. Foi demitido da sua própria empresa em 1985, depois de um conflito com o CEO John Sculley. Ele admitiu que esse foi um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas também um dos mais importantes, pois o levou a criar a Next e a Pixar, duas empresas inovadoras que foram posteriormente adquiridas pela Apple. Jobs retornou à Apple em 1997 e a transformou em uma das empresas mais valiosas do mundo. Lei 47. Não ultrapasse a meta estabelecida. Saiba quando parar de buscar mais poder, mais riqueza, mais sucesso. Não se deixe levar pela ambição desmedida, pela ganância ou pela vaidade. Reconheça os limites e os limites da situação. Se você ultrapassar a meta estabelecida, você pode provocar a sua própria queda. A exemplo disso, voltamos lá para Napoleão Bonaparte, o imperador francês que conquistou toda a Europa. Ele foi vítima de sua própria ambição. Ele tentou invadir a Rússia em 1812, mas enfrentou um inverno rigoroso e uma resistência feroz. Ele perdeu mais de 500 mil homens e teve que recuar. Isso enfraqueceu o seu império e o tornou vulnerável aos seus inimigos. Ele foi derrotado em 1815 na Batalha de Waterloo e exilado na ilha de Santa Helena. Adolf Hitler, o líder que iniciou a Segunda Guerra Mundial, cometeu o mesmo erro de Napoleão. Ele também tentou invadir a Rússia em 1941, mas foi surpreendido pelo clima e pela resistência soviética. Ele perdeu milhões de soldados e recursos e abriu uma nova frente de guerra. Ele foi cercado pelos aliados e acabou se suicidando em 1945, em um bunker em Berlim. Lei 48. Seja fluido e adaptável. Não se apegue a uma única forma de agir, de pensar, de se expressar. Seja flexível e adaptável às circunstâncias e às oportunidades, aos desafios. Não se apegue a uma única forma de agir, de pensar, de se expressar. Seja flexível e adaptável às circunstâncias, às oportunidades, aos desafios. Mude de acordo com a situação, sem perder a sua essência. Assim você será capaz de sobreviver e prosperar em qualquer ambiente. A exemplo disso temos Fernando Fernandes, que foi um modelo e atleta brasileiro, que teve a sua carreira interrompida por um acidente de carro que o deixou paraplégico. Ele não se deixou se abater pela tragédia e decidiu se reinventar como atleta paraolímpico de canoagem. Ele se dedicou ao esporte com determinação e paixão. Ele se tornou tetracampeão mundial e bicampeão pan-americano. Ele também se envolveu em projetos sociais e ambientais e se tornou um exemplo de superação e de resiliência. E isso é tudo por hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado de aprender sobre as 48 leis do poder e como aplicá-las em suas vidas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, não hesitem em compartilhar conosco na nossa seção de comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A sua participação é muito importante e nos motiva também para trazer mais conteúdos interessantes. Fico por aqui, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no meu canal e deixar o seu comentário. Até a próxima!